Em nossa unidade 2, agora nós vamos estudar um assunto que é bastante polêmico, que as pessoas erram muito por não entender o conceito, que é o conceito de static. O que seriam atributos estáticos, métodos estáticos? Vamos dar uma olhada com um exemplo? Aliás, um exemplo muitas vezes fala mais do que 1000 palavras, né? Veja a tela a seguir. Bom, vamos ver aqui como é que nós podemos trabalhar com classe normal. Então, eu fiz uma classe aqui chamada principal, nosso exemplo, e nessa classe principal eu tenho um método estático. E talvez você já tenha perguntado, é static? Ué, eu nunca instanciei a classe principal, eu não deveria instanciar? Essa pergunta a gente vai responder daqui a pouco em nosso vídeo. Mas pense o seguinte, dentro dessa classe, desse método, eu tenho uma variável, né? Ou melhor dizendo, uma referência ao objeto do contador, chamada contador 1, e uma contador 2. Eu instancio, chamo um método que incrementa e chamo sua variável. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui mais de perto. A classe é simples. Eu botei um método public int_count e um método void chamado incrementar. Obviamente que aqui eu estou desprezando os conceitos de capsulamento, não estou trabalhando lá com private, que até deveria, mas para tornar o nosso exemplo mais simples, eu estou me eximindo disso, ok? Então tem lá, método int, count e void incrementar. A ideia é que eu chame esse count, incremente e mostre esse efeito, o efeito desse incremento. E está aí, ao instanciar, eu incremento, né? Você vê que acontece o quê? Ele chama um objeto chamado contador 1, incrementa, como você pode ver, tinha 0, passa a ter 1, ele vai mostrar 1. A mesma coisa aqui, um outro objeto, ok? E aí eu chamar incrementar, ele também vai chamar 1. Vamos ver se isso é verdade? Olha lá, tá vendo? 1 e 1, porque 1 é do contador 1, 1 do contador 1. Isso eu sei que você sabe, afinal de contas, esse é um atributo da classe do objeto contador 1 e outro do objeto contador 2, ou seja, são independentes. Cada um tem o seu contador propriamente isso. É como se fosse falar Osvaldo da sala X e Osvaldo da sala Y. Embora tenham o mesmo nome, são distintos, porque esses métodos e esses atributos são daquele objeto. E isso é o que você tem feito até agora. Só que eu vou te propor uma pequena mudança. Esse exemplo você vê que é igual ao anterior, igualzinho, mas eu mudei. Olha, observe o que acontece aqui. Eu tornei esse atributo chamado count em estático. Oswaldo, o que seria? O que acarretaria isso? Você mesmo vai ver. Olha aqui, ó. Quando eu rodo, antigamente era 1 e 1. E aqui 1 e 2. Aí você, ora, não entendi, Oswaldo. Não são atributos, são objetos diferentes? Mostrou 1 para esse e 2 para esse? Como assim? É porque, na verdade, o que acontece? Quando eu defino que um atributo ou método, qualquer recurso, eu digo que ele é estático, naquele instante eu estou dizendo que aquele atributo não é do objeto instanciado, mas sim de quem? Da classe. Ou seja, esse atributo existe antes mesmo de ser instanciada a classe. Ou seja, por essa razão, quando eu instancio esse cara aqui, contador 1, pelo atributo count da classe contador ser um atributo estático, ele já existia antes disso. Ele não foi criado junto com o objeto, ele já existia porque é um atributo da classe. Quando eu chamo e incremento, ele incrementa um atributo da classe. Só que no contador 2, o contador 2 é o mesmo tipo de classe, ou seja, ele está se remetendo à mesma classe e se aquele atributo é da classe, ele está falando do mesmo atributo. Por isso que quando eu incremento aqui, ele passa a quê?
a incrementar o 1 que estava aqui. Ele tinha 0, incrementou 1, agora incrementa 2. Tá vendo? Viu como é que é fácil? Muito mais fácil do que você imagina. E isso vale para os métodos também. Agora, vamos lá. Eu vou inovar. Se você perceber no meu exemplo 3, o que eu fiz? Eu tornei os dois recursos como estático. Eu tenho um atributo estático e tenho uma variável estática. O que acontece? Eles existem, como eu te falei, por ser da classe, até mesmo sem instanciar. Ora, por essa razão, se você olhar aqui, eu não tenho instanciado a anterior classe 1 e a anterior classe 2. Eu simplesmente chamo, e para chamar eu faço referência ao quê? Ao nome da classe. Por isso ele chamou contador 1 e chamou contador 2. Tá vendo? O equivalente, melhor dizendo. E quando eu rodo isso, o que acontece? Olha lá. Com 1 e 2. Viu como é que é fácil esse recurso? Não é tão difícil aí, assim como você imaginava, né? E lembre-se que em Java é muito utilizado isso. Você, quando utilizou lá Swing, por exemplo, lá o JOptionPainter.showMessage da log, por exemplo, aquilo era um método estático. E as constantes matemáticas da classe math, pi, eram atributos estáticos. Então, isso é muito mais comum do que você imagina no uso do dia a dia de desenvolvedores Java, ok? Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo, hein? Tchau!